Olá, meus amores! Bom dia! Hoje, terça-feira, 22 de setembro de 2020, e nós estamos iniciando nossa aula online. E hoje nós iremos dar início ao nosso projeto de leitura, que é referente aos gêneros textuais que já estudamos, ou seja, os diversos tipos de texto que já estudamos, como poema, receita, lista, a lista em ordem alfabética, a quadrinha e entre outros gêneros textuais que já estudamos, tá certo, pessoal? Então, para iniciar este lindo projeto, eu irei fazer a leitura do conto do Patinho Feio, tá certo, pessoal? Então, eu vou contar para vocês a história, certo? Do Patinho Feio. Só que antes, vamos revisar as expressões usadas no texto conto. A primeira expressão é que geralmente inicia o texto com era uma vez, uma certa manhã e finaliza com a expressão e foram felizes para sempre, certo? E o conto, ele tem começo, meio e fim. O começo é onde se inicia a história. O meio é onde se desenvolve a problemática, a situação problema da história. E o final é dando uma solução àquele problema encontrado. Então, por isso que termina com a expressão e foram felizes para sempre. Tá certo, pessoal? Então, o título, do conto é O Patinho Feio. Tá certo? Então, vamos iniciar a leitura, que diz assim: Era verão. A fazenda estava linda. Uma pata fez o seu ninho e sentou-se sobre os ovos. Devia chocá-los. Até que nasceram os patinhos. Algum tempo depois, alguma coisa começou a se mexer nos ovos. A mamãe pata ficou feliz. Um a um dos patinhos foram saindo dos ovos, mas era diferente. Mas um desses patinhos era diferente. Ele era grande e feio. A pata ficou espantada quando o viu. Olha só, pessoal, aqui, estão vendo? Os patinhos amarelinhos e no meio um diferente, tá certo? Então, vamos ver o que foi que aconteceu? No dia seguinte, saíram para passear. Deram a volta no quintal, no lago e entre outros lugares da fazenda. Quando os animais da fazenda viram aquele patinho diferente no final da fila, acharam-no feio, desengonçado e começaram a chamá-lo de Patinho Feio. Olha aqui a fila, tá vendo? E no finalzinho o Patinho Feio. Então vamos ver o que foi que aconteceu. Muito triste, o Patinho Feio resolveu fugir da fazenda. Ele foi para um lugar bem longe dali. Finalmente, chegou num lago, onde os patos selvagens também o acharam feio. Olha aqui, ele triste, chorando, estão vendo? Então, vamos ver o que foi que aconteceu. Então, o que ele fez? Andou por muitos lugares. Depois de algum tempo, avistou um lindo lago, onde alguns cisnes brincavam. O patinho ficou nadando por perto. Olhou para a água e viu seu reflexo. A imagem refletida na água
Refletida não era mais de um patinho feio, mas de um lindo cisne. Olha aqui, ó. Ele foi para este lugar e neste lago tinha vários cisnes que era igual a ele. Tá vendo? Então ele não era um patinho, ele era um cisne. Então por isso que ele era diferente dos patinhos. Então vamos ver o que foi que aconteceu. O patinho ficou muito feliz. Resolveu então juntar-se ao cisne, que se tornaram a sua família. Então, a moral, dessa história é que nunca devemos julgar pela aparência, tá certo? Então, a história de um patinho feio, que não era um pato, ele era um cisne. Então, por isso que ele era diferente dos outros patinhos. Né? Não é legal essa história? Então, pessoal, a atividade, vocês irão responder 4 questõezinhas referente a este conto do patinho feio. A primeira é perguntando qual o título da história. Então, você vai colocar lá o título da nossa história. E qual foi o título da história? O patinho feio. Qual o personagem principal? Então, você vai colocar. Foi um pato, foi um gato, foi um macaco. E aí, qual foi o personagem principal dessa história? Então, você vai escrever. E a última questão, você vai contar um final, dessa história do seu jeitinho. Então, você vai pensar e vai escrever o final da história, tá bom? E vai me mandar. Tá certo? E não esquece de tirar aquela foto bem bonita, bem legal e me mandar, tá bom, pessoal?